Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bengala Verde Brasil. Meu nome é Cecília Vasconcelos, eu sou diretora do Bengala Verde do Brasil e estou aqui para apresentar esse podcast maravilhoso para vocês no dia de hoje, um dia muito especial, onde a gente vai conversar sobre tecnologia assistiva. Dá um oi para o pessoal, Everton. Cecília, olá para toda a nossa audiência, enfim, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estarmos por aqui conversando sobre tecnologia assistiva. Vamos que vamos. Maravilha, é um prazer. Esse é um tema que muita gente pede para a gente conversar, então acho que hoje a gente vai conseguir tirar a dúvida aí do pessoal de casa e trazer boas notícias para o futuro do Bengala Verde. Antes de tudo, para a gente começar aqui o episódio, eu gostaria de dizer que o Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos, com dois objetivos principais: conscientizar a população sobre o que é a deficiência visual e a baixa visão, e trazer melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual. E a gente faz um monte de atividades para tentar chegar nesses objetivos. Uma das atividades é esse podcast, que traz conscientização e traz todos os temas possíveis e imagináveis sobre a deficiência visual, para quem tem ou não tem deficiência. Espero que vocês aí de casa estejam gostando dos nossos episódios. Também gostaria de dizer que esse episódio é patrocinado pela Roche Brasil. Então, obrigada, Roche, por estar aqui com a gente, por apoiar esse movimento e essa oportunidade aí que o pessoal de casa, de todo mundo, tem de conhecer os temas que a gente está abordando aqui. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição para começar o episódio de hoje, e aí a gente já vai começar a apresentar o Everton e conversar sobre tecnologia assistiva. Olha que coisa legal. Eu também só peço aí, pessoal de casa, eu sei que é chato, mas é importante para a gente que vocês curtam, comentem, compartilhem, se engajem aqui no canal, sigam o nosso canal, porque isso faz toda a diferença para que a gente continue fazendo esse trabalho com vocês. Bom, eu sou uma mulher ruiva com os cabelos abaixo dos ombros, eles estão crescendo, eles são lisos. Eu tenho pele clara, nariz pontudinho, a sobrancelha meio arqueada. Esse é até o meu símbolo nas libras, a minha sobrancelha. Eu tenho olhos castanhos, pele clara, lábios finos. Tô sempre com o meu uniforme, que é a blusa do Bengala Verde Brasil. É uma blusa verde meio bandeira, talvez um pouco mais escuro, com o escrito do Bengala Verde em branco e com um olhinho branco com uma bengala formando o olho como se ele tivesse fechadinho. A gente está aqui no estúdio de sempre, que ele é um estúdio com algumas formas geométricas cinza. Eu estou atrás de uma parede de cimento. E a gente tem uma mesa aqui de madeira clara na minha frente, um microfone. E o nosso querido convidado, o Everton, tá na tela da televisão aí com a gente, porque ele vem de Rolim de Moura, Rondônia, pessoal. Então, tá longe da gente, mas tá nos nossos corações. Bom, Everton, vamos lá, se apresente aí para o pessoal de casa para eles saberem quem você é, para a gente poder começar o papo. Perfeito, Cecília, perfeito. Bom, meu nome é o Everton, como a Cecília já disse também, eu sou aqui da cidade de Rolim de Moura, interior do estado de Rondônia. E hoje, né, enquanto nós estamos gravando esse podcast, está fresquinho aqui em Rondônia, olha só. Bom, eu trabalho com tecnologias assistivas, também sou desenvolvedor de software, tá? Presto diversas consultorias para desenvolvimento de softwares, análise de acessibilidade, enfim, todo esse mundo da tecnologia também. E atualmente cursando ciências da computação para a gente poder melhorar ainda mais, ter mais skills, né, para auxiliar nesse mundo tecnológico que não para de atualizar. E assim, só para fazer a minha autodescrição também, eu sou um jovem de pele parda, tenho cabelos pretos, estou usando um óculos escuro, com um fone de ouvido, um headset da Corsair. Atrás de mim, nós temos uma cortina cinzentada, meio creme, enfim. E é basicamente esse o ambiente que eu estou, bem minimalista. E uma cadeira do escritório também minimalista. Beleza? Maravilha, o Everton, perfeito, muito obrigada. Conta pra gente, o Everton, como você adquiriu deficiência visual, há quanto tempo você tem? Só para o pessoal aí de casa conhecer um pouquinho da sua história, primeiro de tudo.
Certo, certo. Vamos lá. Bom, eu tenho glaucoma congênito, né? Ou seja, já nasci com o glaucoma. Desde o do meu nascimento, os médicos já detectaram esse glaucoma e todos os procedimentos já começaram a tentar ser feitos para ver se seria possível eu ter visão um dia. E a resposta foi que não, né? Não, isso não seria possível, tá? Então, ou seja, desde sempre eu já tenho, já convivo com glaucoma. Tá certo, Everton, perfeito. E me conta, como que você começou a se interessar por tecnologia? Como é que apareceu a tecnologia na sua vida? Então, Cecília, o que que acontece? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ainda morava em Pimenta Bueno, que é uma cidade aqui também do interior do estado de Rondônia, né? Uhum. E eu já tinha ali um certo acesso, já tinha um professor que ele começava a mostrar o computador, enfim. E aquilo tudo foi me interessando. Poxa, computador que fala, esse negócio mostra coisas em tela. Como é que isso funciona? Como é que. Então, isso tudo já começou a despertar curiosidade. Mas você Como já tinha toda a criança necessidade de curiosa, usar os né? leitores? Já, sempre tive, eu sempre precisei, já desde novinho, começar com braille, com tecnologia, mas a tecnologia mesmo só começou a partir dos meus 8 anos, que foi quando eu conheci o computador propriamente dito, com leitor de telas, enfim, né, Que legal. com, com contraste, e isso tudo que foi me despertando a minha curiosidade. E o mais interessante é que eu não queria saber como mexer naquilo, eu queria saber como fazer aquilo. Entendeu? Ah, o Ah, computador fala, mas por que que fala? Como ele fala? Eu quero fazer um também, eu quero, entendeu? Então, assim, eu era aquela criança curiosa, eu queria fazer o meu. E isso foi me despertando ali curiosidade e já estraguei muito computador, enfim, já fiz muita loucura com computadores por aí de tentar montar alguma coisa e não dar certo, estragar sistema. É e isso, qual foi o é primeiro meio, é leitor meio de tela que loucura. você usou? Para ser bem sincero, eu comecei com DOSVox. Depois Hum, eu já comecei a utilizar NVDA. E aí, JAWS, enfim, aí passei por todos os outros, né? Dei uma explorada no Virtual Vision também. Mas assim, a priori, foi DOSVox, porque como eu estava sendo alfabetizado ainda, então, nesse sentido, DOSVox ele era mais pedagógico, digamos assim, né? Tinha os joguinhos, enfim. Então foi por ele que eu dei o start ali, pontapé inicial. bacana, o Everton. E daí, depois desses 8 anos de idade que você começou a entrar nesse mundo, como que você veio parar nas ciências da computação, assim? Como é que você chegou à conclusão que era isso que você queria fazer da vida, vamos dizer assim? Bom, considerando que é, eu sempre tive a curiosidade de saber como as coisas funcionavam, eu comecei a fazer o curso superior de TI, né, que o pessoal fala que é o famoso TI, mas aquilo eu não estava encaixando, eu queria algo um pouco mais aprofundado, né? E com a carga, com o conhecimento que eu já tinha, com a bagagem de conhecimento que eu já tinha antes de começar o ensino superior, eu fui levando essas conclusões. Por exemplo, poxa, TI ainda está meio tranquilo. Não que TI é fácil, não é isso. Mas eu queria algo um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado. Então, eu acabei trancando o curso de TI e comecei ciências da computação logo na sequência. E, enfim, em breve a gente termina ele, mas foi justamente por isso, por necessidade, por querer algo mais aprofundado mesmo. Entendi. Mas, desculpa a minha ignorância, qual que é a diferença entre os dois cursos? O curso de TI, propriamente dito, ele é um curso mais abrangente. A gente pega desde a história dos computadores, né, cartões perfurados, enfim. A gente passa por programação, a gente passa por sistemas embarcados também, mas é de maneira mais superficial. Já o curso de ciências da computação, a gente explora as coisas de uma maneira um pouco mais aprofundada.
É, hoje, por exemplo, nós podemos dizer a linguagem assembly, os fundamentos, é, as bases ali iniciais para que você entenda como você pode desenvolver ali um software de uma maneira mais específica. É mais uma questão de hardware também. Então, assim, ele é um curso bem mais aprofundado. A priori, para quem olha um ao lado do outro, pode não notar tanta diferença, tá? A Uhum. gente nota mais no dia a dia mesmo, conforme você vai estudando ali, conforme você vai, ou até mesmo no seu trabalho. Então, a diferença para explicar ela seria algo bem mais complexo. Entendi. Tá. E conta um pouquinho para o pessoal de casa, né? Porque a gente está conversando aí sobre o seu encontro com a tecnologia bem novo e com a tecnologia assistiva, mas conta um pouco para o pessoal de casa o que que é a tecnologia assistiva, para quem não sabe o que é. Tá, vamos lá. Como o próprio nome já sugere, tecnologia assistiva significa tecnologias de assistência. Então, todo programa, seja ele de computador, seja de celular, ou da sua TV, ou relógio, enfim, qualquer equipamento eletrônico que te ofereça alguma maneira de facilitar o uso, ou que te ofereça uma maneira alternativa de você utilizar aquele equipamento, pode ser considerado como tecnologia assistiva. Então, assim, um leitor de telas, que é o software que vai fazendo a leitura de todo o conteúdo que está na sua tela, ele é uma tecnologia assistiva. Um ampliador de telas, né, que amplia o conteúdo que você está vendo, ele pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Uma linha Braille, que transforma em Braille, né, ele deixa tátil todo o conteúdo que você precisa, seja no computador ou seja até mesmo em celular. Ele é uma tecnologia assistiva, ou seja, tudo que oferece uma forma alternativa ou que complementa de maneira a facilitar o seu uso tecnológico pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Até mesmo aqueles assistentes de voz, né, o OK, né, que eu não posso dizer o nome para nacional de casa e o de vocês aí também, ele pode ser Uhum. considerado uma tecnologia assistiva, porque ao chamar ele, por exemplo, você pode pedir um itinerário de GPS, enfim, você pode pedir ali informações específicas, sem tocar na tela. Então, ele pode ser considerado também uma tecnologia assistiva. Ele e os outros assistentes, ChatGPT também, pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Enfim, são muitos. Maravilha. São muitas, não, com certeza. Daria para ficar só numa 2 horas aqui a gente trocando ideia sobre as opções que existem, né? Mas me conta assim, como que você acha que a tecnologia assistiva ajuda as pessoas com deficiência visual no dia a dia, assim? Como você percebe isso? Bom, focando na deficiência visual, hoje nós temos os leitores de telas, já logo de cara, para começar. Isso possibilita que a gente possa ter leitura de livros, leitura de sites de notícia, mensagem, seja de WhatsApp, de Telegram, enfim. Então a gente tem hoje, ainda no foco do leitor de telas, esse mar de opções. Antes não era possível. Antes você comprava um telefone e você precisava, se você não soubesse, não fosse aqueles telefones de tecla, que você podia discar o número e você já sabia onde estava o botão para chamar, não tinha como você ligar para as pessoas. Não tinha como você utilizar um computador, sendo uma pessoa com baixa visão ou até mesmo cega, se não tivesse ali um leitor de telas. Isso também impediria, né, esse usuário, esse indivíduo, de ter acesso a muita coisa, de acessar um YouTube, por exemplo, uma rede social, igual hoje todo mundo que tem um celular na mão pode ter uma rede social. E para gente que não enxerga ou que tem baixa visão, é da mesma maneira. Então, a princípio, logo de cara, leitor de telas, ele foi algo que iniciou tudo isso. Depois nós temos, né, aplicativos que descrevem imagens, aplicativos que fazem descrições de objetos específicos, assistentes, aí vai aumentando as possibilidades conforme a necessidade de cada um.
E como o Everton que você começou a pensar que talvez todo esse conhecimento que você tem pode ajudar outras pessoas com deficiência visual? Assim, Cecília, quando eu tinha 13 para 14 anos, o meu professor aqui da minha cidade, ele já dava palestras, ele já ministrava cursos, e ele sempre me chamava para poder repassar o conhecimento que eu havia obtido, né, até então. Isso foi despertando para mim uma coisa tipo assim, olha, eu posso ensinar, posso mostrar, é possível fazer, e com toda essa inserção, por mais que eu diga que dar aula não é o meu forte, mas algumas pessoas costumam brincar, né? Não, nossa, tu dá aula muito bem, enfim. Mas com base em todas essas inserções, eu comecei a também fazer palestras, a ministrar mini cursos, cursos livres, aulas particulares. Então eu fui meio que caindo de paraquedas até entrar de vez mesmo nessa nesse mundo de repassar os conhecimentos da tecnologia. Sempre entrei em fóruns de discussão online para poder ensinar o conhecimento que eu tinha também, enfim, conhecimentos novos. Então eu sempre fui entrando e estou por aqui até hoje. Maravilha, então foi desde novinho que você começou nessa caminhada. Foi desde novinho, foi desde novinho. Muito legal. Gente, eu gostaria de contar aí para o pessoal de casa que eu conheci o Everton eh, por meio de um amigo meu lá de Rondônia e descobri todo esse potencial que ele tem e esse conhecimento sobre tecnologia. E a gente sentia aqui no Bengala Verde uma falta muito grande de criar um curso de tecnologia assistiva para as pessoas, porque a gente tenta fazer um processo de habilitação o mais completo possível. E a gente já tinha psicoterapia em grupo, psicoterapia individual, a aula de orientação e mobilidade, e as pessoas solicitavam, eu preciso aprender tecnologia, eu sei que é importante, onde eu posso conseguir isso? Eu estou numa cidade que não tem acesso, que não tem um centro para me ensinar, vocês podem me ajudar? E aí eu tive um insight de que talvez o Everton pudesse aí nos ajudar nesse processo e que a gente pudesse começar a fazer uma parceria. E aí o Everton vai começar esse processo com a gente no segundo semestre desse ano. E eu queria, o Everton, que você contasse um pouquinho para o pessoal como vão ser as aulas, mais ou menos o que você está criando para eles já irem sentindo o gostinho. Já contei essa semana para vários pacientes do grupo de psicoterapia que vai existir. Todo mundo quer se inscrever urgentemente. Queriam já que eu abrisse a lista de espera. Eu falei, calma, gente, eu vou abrir de uma vez, vocês vão saber, todo mundo vai ter informação. Fiquem tranquilos que a gente pretende que esse projeto seja semestral, então se você não fizer agora, você vai fazer em algum momento. Fiquem calmos, mas o pessoal está super animado querendo participar. Então, se você puder contar um pouquinho assim, quanto tempo vai durar, como é que vai ser, o que vai ter, só para o pessoal ir sentindo o gostinho. Tá bom, então. Vamos lá, eu não vou dar aí tantos spoilers, mas vamos passar um overview. Primeiramente, tá? Serão aulas teóricas e práticas, então sim, a gente vai trabalhar com celular, a gente vai explorar as tecnologias, vai explorar aplicativos. A duração das aulas, elas vão ali de 3 a 4 semanas, às vezes estendendo um pouquinho mais, dependendo do cronograma e da necessidade também da turma, dependendo do desempenho. Mas o que eu posso dizer é que vai ser uma imersão. Eu não vou nem chamar de aula nem de turma. Eu vou chamar de imersão pelo simples fato de que é muita tecnologia e nós vamos explorar vários aplicativos que, a priori, dependendo da necessidade de cada um, vai abrir-se um mar de possibilidades, seja aplicativos de leitores de tela que nós vamos explorar, aplicativos de inteligência artificial que nós vamos explorar bastante, por que não, né? Já que está em alta, já que facilita a nossa vida também, não para escrever textinho para a gente, mas para auxiliar a gente no dia a dia mesmo. Você pegar um produto, mostrar para ele te dizer que produto que é, qual é o preço, se você estiver dentro do mercado e tiver a etiquetinha do preço. Enfim, nós teremos muita tecnologia. Para quem não tem conhecimento nenhum, eu tenho certeza que assim
Vai ser um leque gigantesco de conhecimento, mas tudo de maneira bem tranquila, bem amigável. A gente vai trocando ideia, vai aprendendo junto, vai ampliando esses conhecimentos, vai adaptando também. Por exemplo, você sabia que aqui na minha cidade, Cecília, não tem o aplicativo Uber normal igual aí em São Paulo? Não tem? Não. Aqui a gente usa outro. Então, assim, tudo isso faz com que a gente precise adaptar essa nossa imersão, esses nossos encontros, né? Então, também será incluso nessas nossas aulas toda essa varredura, esse mapeamento. Olha, na sua cidade tem aplicativo da Uber? Ah, não tem, mas tem um aplicativo assim, assim, assim. Ah, então vamos baixar, vamos testar como é que ele fica com leitor de telas, né? Aqui não tem iFood, aqui tem Delivery Much, vamos baixar ele então, vamos testar de outra maneira. Então, vai ser uma imersão adaptável, não vai ser nada engessado, vai ser um conteúdo bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Eu já confesso que eu estou ansioso para receber essa galera e ter, com certeza, repassar um pouco do meu conhecimento também. Que maravilha, o Everton. Também estou animadíssima. Acho que vai ser um sucesso de público e com certeza as pessoas vão sair com muito mais autonomia e independência. Eu conto que a minha experiência com a tecnologia assistiva, ela foi muito transformadora na minha vida, porque eu era uma pessoa que até terminar a faculdade eu conhecia muito pouco de tecnologia. Então eu dependia muito das Uhum, pessoas, né? Eu precisava de gente para ler, para escrever, para mexer no aplicativo do banco, para tudo. E quando eu conheci o uhum. VoiceOver, que é o leitor de telas da Apple, pessoal, foi assim, eu falava para minha família que era uma coisa de outro planeta, porque eu descobri que eu podia ler sozinha, a hora que eu quisesse, sem ter que marcar e pedir ajuda de ninguém. Eu podia escrever sozinha, eu podia mexer nos apps sozinha, eu podia pagar minhas contas sozinha. Assim, foi Total. uma transformação, assim. Eu brinco que hoje em dia eu enxergo muito menos do que eu enxergava na época, porque a minha doença é degenerativa, mas hoje em dia, como eu sou adaptada, eu tô muito mais acostumada. Então, não é tão pesado. Eu não sinto tanta falta da visão como eu sentia antes, porque eu não tinha essa adaptação tecnológica. Você percebe isso nas pessoas, assim, de que quando elas aprendem a tecnologia, elas mudam, elas se sentem melhor com a deficiência, Weber? Total. Total, total, Cecília, total. Isso aí não tem nem o que. Eu vejo que é indiscutível, não tem nem como discutir essa situação, porque assim, não só eu, como professores meus também, que fazem atendimento para pessoas que têm deficiência visual, depois que elas passam a conhecer, a utilizar tecnologias assistivas no dia a dia, né? Até mesmo pessoas que estão perdendo a visão, ou que perderam a visão recentemente, depois que elas são ingressadas nesse mundo tecnológico com acessibilidade, nesse mundo da tech assistiva, a qualidade de vida delas melhora aí muito. Porque pensa que desconforto, igual você mesmo disse. Nossa, você pode pagar conta, você pode ler livro, você pode pedir carro por aplicativo, ou seja, pode ir e vir. Então, assim, a autonomia que isso te traz, sem precisar de ficar dependendo de terceiros a todo instante, é algo. Não tem, eu acho que não tem preço. Esse conhecimento, você leva ele para toda a vida, você vai adaptando, você vai melhorando ele. Ele vai te dando cada vez mais autonomia. Hoje nós temos óculos que você tira foto, ele diz ali o que tem. Então, assim, tu não precisa nem tirar o celular do bolso muitas das vezes. Então, é muito tranquilo. Relógio que fala. Então, é, hoje, por exemplo, o Apple Watch é considerado um dos relógios mais acessíveis, tá? Hoje nós temos o Apple Watch, ele é extremamente acessível, tem leitor de telas integrado, para quem faz exercícios físicos, enfim, tem tudo isso lá nele e é acessível com leitor de telas. Então a autonomia que te traz é gigantesca. Eu, eu considero que a tecnologia hoje, para a pessoa com deficiência visual, eu considero que ela é os nossos olhos, para ser bem sincero. Eu sempre costumo dizer, olha, a tecnologia para a pessoa com deficiência visual, ela se torna os nossos olhos.
É verdade, totalmente. Tem uma frase de alguém famoso, que eu não lembro quem é agora, que diz que a tecnologia para as pessoas que não têm deficiência ajuda, mas para as pessoas que têm, ela é imprescindível. Sim, E é mesmo, né? total, com toda certeza. Sem dúvida, eu que diga. Exatamente. Nossa, eu sou apaixonada. Claro, meu conhecimento é de uma pessoa leiga, assim, mas eu sinto o quanto que isso mudou a minha vida e eu vejo o quanto muda a vida dos pacientes mesmo. É muito quebrador de paradigma, porque a grande questão do ponto de vista psicológico para a pessoa que está perdendo a visão não é o tanto não enxergar mais. É claro que existe isso Uhum. também, né? Mas o foco central é, eu não vou mais ter independência, eu não vou mais fazer o que eu fazia antes. E na verdade você vai sim, só que de outras formas. Claro que ainda existem coisas que a gente não faz, mas assim, hoje em dia, nossa senhora, eu brinco até que hoje em dia tá mais fácil ter deficiência visual, porque tem muito mais adaptação, né? Eu acho. Eu penso nisso também. Às vezes as pessoas até comentam, brinca comigo, né? Cara, mas você mexe no celular mais rápido do que eu. Você digita no computador mais rápido do que eu. Justamente porque a gente faz de uma maneira diferente e às vezes de uma maneira mais organizada, digamos assim. E eu sempre gosto de brincar e chamar atenção, porque as pessoas que enxergam, a maioria delas digita no computador catando milho. Não é o seu caso, não, né, Cecília? Pelo amor de Cara, Deus, não né? é Não, catando né? milho, mas acredite se quiser, eu não uso o dedinho. Cecília tem que fazer aula. Não, mas até aí tudo bem. É que tem gente que consegue a façanha de digitar com dois dedos. Então, É. assim, isso é uma perda de produtividade gigantesca. Então, a gente que não enxerga, ou que, enfim, tem alguma deficiência visual e é inserido nesse mundo das tecnologias assistivas, a gente aprende alguns atalhos para facilitar de fato o nosso uso. Então, é bem tranquilo mesmo. Perfeito. E o Everton, até para antecipar para as pessoas, se você puder compartilhar um pouco, quais foram os desafios que você, sei lá, teve alguma vez na vida aí com relação à tecnologia para aprender? Porque assim, é algo super possível de ser aprendido, mas só para as pessoas terem uma noção assim de se houve dificuldades no passado, se você tem alguma hoje em dia ou teve, só para a gente saber mesmo. Houveram sim. Eu já tentei me matricular em cursos que negaram a minha matrícula, justamente por conta da minha deficiência visual. Eu nem entrei com o intuito de fazer um curso de tecnologia assistiva nesse sentido. Foi para fazer um curso de informática normal. E até eu contei uma vez em um outro podcast que eu fui tentar fazer esse curso, ganhei a nota na escola de melhor aluno e ganhei o curso junto, né? Quando eu fui me matricular, não rolou. Não chegaram, a gente chegou lá, eles criaram umas histórias, não, a gente não tem aqui como dar aula para ele, a gente não tem como preparar esse material, a gente não tem esse conhecimento e eu não pude fazer o curso. Então, assim, isso foi um dos fatos que acabou acontecendo, e isso ainda quando eu era muito novo, então nunca mais eu esqueci. Óbvio que depois as coisas foram evoluindo e eu consegui fazer esses cursos extras, já fiz alguns cursos técnicos também, cursos complementares, enfim. Então, depois que eu obtive um domínio básico, foi mais tranquilo. Mas quando eu era totalmente leigo, não foi muito complexo, foi muito complexo. Se não fosse na escola de ensino especializado daqui do meu município, me dar o pontapé inicial, provavelmente hoje eu não estaria ingressado nas tecnologias assistivas, se eu não tivesse tido essa oportunidade básica. Era Depois isso disso, não, até porque eu que eu sempre ia fui muito perguntar, porque é raro. autodidata. É raro em cidade pequena ter centro especializado com alguém que saiba ensinar tecnologia assistiva para pessoa com deficiência visual. Você teve na sua cidade essa Sim, experiência? tenho, inclusive hoje em dia eu sempre vou lá, presto auxílios lá também. Aqui nós temos o Centro Educacional de Rolim de Moura, né, que é o famoso CER, e lá tem o professor Nelson, que ele dá aula de braille, de soroban, de tecnologia assistiva, e é cego total. Então, assim, é bem tranquilo, ele fala a nossa língua mesmo. E foi ele que me deu esse pontapé inicial ali, esse start para eu começar com a tecnologia mesmo.
Eu lembro na época que eu estragava os computadores da escola, ele pagava do próprio bolso, formatação, justamente para que eu pudesse continuar tendo esse conhecimento, né? Então e como ele dá aula até hoje lá, então hoje tem sim. Hoje, se alguém vier para Rolim de Moura, quiser uma cidade mais tranquila aqui no estado de Rondônia e quiser estudar tecnologia assistiva presencial, será bem-vindo. Temos profissionais aqui. É incrível, isso é uma experiência muito única, porque o que eu vejo com a maioria das pessoas é, se elas são crianças e adolescentes, muitas vezes a informática da escola não está preparada e não se prepara, e meio que parece que a pessoa não vai poder fazer, não existe adaptação, não existe inclusão. E o adulto, que começa a perder a visão já na vida adulta, acha que não existe, né? Porque não sabe, não tem conhecimento sobre a tecnologia, e daí eles acabam, Uhum, por falta de informação mesmo, achando que não existe nada, que não vai ter opção, que não existe adaptação. Então, o aham. quanto é importante esses professores como o Nelson, né? Que ensinam desde novinho, que te mostram um mundo à parte, né? Ah, sim, total. E um adendo no que você disse em relação a as pessoas que são mais velhas acharem que não tem tecnologias assistivas, ou enfim, é, isso é muito verdade. Justamente pelo fato de que elas, às vezes, não nasceram já nesse mundo tecnológico, né? Por terem nascido um pouco antes e já terem, às vezes, uma dificuldade padrão da tecnologia normal. Quando se trata da assistiva, é como se fosse um degrau a mais que precisaria ser alcançado ali, né? Ser ultrapassado. Então é diferente de quem é mais jovem, que já nasceu nesse mundo tecnológico, que já tem esse desejo de procurar. Então é muito verdade. Hoje, quando eu atendo algumas pessoas de mais idade, pessoas mais velhas, elas já têm mesmo essa tendência a pensar que, poxa, tem essa tecnologia? Caramba, eu não sabia que tinha, isso é muito diferente para mim. Será que eu vou aprender? Então, e ainda tem essa questão do será, né? Do será que eu vou aprender? Então, assim, é muito verdade isso. Hoje teria que ser muito mais difundido, no meu ponto de vista, essa questão de tecnologias assistivas, teria que ter muito mais informação a esse respeito para não deixar essas lacunas. É, com certeza. Eu acho que tem um processo aí de divulgação que a gente precisava fazer de forma mais massiva, né? Para que essas pessoas soubessem da existência, né? Porque às vezes elas vivem num desespero porque elas não têm o conhecimento mesmo, né? Total, total. É uma questão mesmo. E o Everton, eu sei que você vai dar aula sobre isso, e que existem 1 milhão de recursos aí Uhum. que nós, pessoas com deficiência visual, podemos usar. É, mas, assim, para quem está assistindo em casa e já quer saber o que existe ou dar uma xeretadinha, você poderia sugerir aí 3 recursos que você acha que são legais do pessoal dar uma xeretada? Posso. Vamos lá. Primeiro, Talkback para Android, para quem usa um telefone Android, ou seja, que telefone que eu tenho? Você tem um iPhone? Não, então o telefone que você tem é o Android. Beleza? É bem tranquilo, porque também existem essas dúvidas, né? Que aparelho que eu tenho, se é Android, se não é. Então, se você não tem iPhone, você tem Android, tá? Especificamente. Então, Talkback, que é o leitor de telas, ele é o leitor de telas principal. VoiceOver, para quem tem o iPhone, esses já são 2 aplicativos diferentes ali de leitura de tela, cada um para sua respectiva plataforma. E NVDA, que é o Non-Visual Desktop Access, para Windows, que também é o leitor de telas. Bom, esses são 3 aplicativos, né, 3 softwares de leitura de telas. Mas, para quem quer dar uma explorada a mais também, pode testar agora a novidade, o Gemini, Google Gemini. Nós temos no Google Gemini o modo Live, que você aponta a câmera, pergunta para ele e ele diz para você o que, que é. Está disponível para Android, está disponível para iPhone também, desde os iPhones mais simples até os mais recentes, né? Então, está disponível. Você apontou para ele e pergunta: o que é isso aqui? Ele te diz. Você pode apontar produtos, enfim. Tá aí uma das tecnologias muito bacanas e totalmente de graça. Todas elas são gratuitas aí para vocês poderem
testar, já ver como é que funciona, tá bom? Maravilha. E esses recursos, o NVDA, o Talkback, o VoiceOver, o Gemini, as pessoas precisam baixar ou já vem no próprio celular computador? Vamos lá. O NVDA, sim, é necessário baixar. O site para download dele é nvaccess.org, né? N de navio, V de Victor, access.org. É o site de download do NVDA. Então, esse você tem que baixar. O Talkback e o VoiceOver não precisa baixar, ele já vem no seu telefone. Se o seu telefone Android for muito antigo, aí sim você precisaria baixar. Mas tem que ser extremamente antigo para não ter essa necessidade, para não precisar ter esse trabalho de download. Sendo aparelhos mais recentes, você já tem ele incluso. VoiceOver, não. A partir do iPhone 3G ali, que já nem existe mais, já tem VoiceOver, já está incluso, tá tudo certinho. O Gemini, para Android e iOS, é recomendado que você verifique na Play Store para baixar. É um aplicativo pequenininho, acho que não dá nem 5 megas, não vai ocupar quase nada de espaço. Então, é necessário baixar para os aparelhos, porque os aparelhos ainda não receberam, tá? Tem muitos aparelhos que ainda não recebeu, porque ele vai substituir aquele OK Google, tá bom? Maravilha, o Everton, perfeito. Acho que deu aí para o pessoal já dar uma xeretada. E a pergunta que não quer falar, até um assunto que eu estava falando antes da gente começar a gravar aqui, que é essa questão da inteligência Uhum. artificial, né? Eu tô totalmente maravilhada, uso sem parar, adoro, acho que facilitou muito a vida da gente, porque antes eu tinha que entrar no site, digitar, olhar vários links, procurar, aí o link não era Uhum. acessível do site, aí eu queria ter acesso ao negócio, eu não tinha acesso, aí eu não conseguia ler o que estava escrito, aí eu não conseguia achar algum dado, porque eu rodava o site, pulava algum pedaço importante. E agora eu vou lá, falo com o chat, ele já vem tudo acessível, tudo que eu tô perguntando. E eu pergunto, ele detalha, 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 e eu não preciso, às vezes, nem sair da interface dele. Que você acha da IA? Que você tá, como você tá vendo ela como uma tecnologia assistiva? Então, como eu disse no começo da nossa conversa, até mesmo a inteligência artificial ela é considerada uma tecnologia assistiva. Só para você ter uma ideia do tanto que eu tenho otimismo com a inteligência artificial, hoje eu uso ali o Be My Eyes, que é um programa que você tira foto, ele está disponível inclusive para computador, tá? Você tira foto do conteúdo e ele lê para você o que está escrito, ou ele descreve a imagem, enfim. É, esse é apenas um, mas nós temos GPT, nós temos DeepSeek, nós temos Manus, tudo isso é aplicativo, tá? Para quem está em casa isso, vendo a gente no momento. E essas inteligências ajudam demais, é igual você falou mesmo. Hoje nós temos inteligência artificial que já praticamente toma as decisões sozinhas e só te entrega o trabalho pronto. Isso não é, eu digo assim, né? Não é por uma questão de preguiça. Às vezes você está acessando um site que tem muito conteúdo de imagem. Então você joga na inteligência artificial ali, ela já pega o conteúdo para você, já ajusta, já traz para você o resultado com a descrição das imagens. Então assim, a IA ela vai, eu digo assim que ela vai dominar muita coisa. E lógico, né? Não vai tirar o emprego de ninguém nem substituir os seres humanos. Eu não vejo por esse lado. Muito pelo contrário, vai complementar. Sabendo usar ela direitinho, com responsabilidade, eu acho que é um complemento. Na verdade, eu acho que a IA vai facilitar as pessoas com deficiência visual a serem contratadas, né? Ah, total, total. Demais. Mas para quem está começando a usar a tecnologia assistiva, você tem algum conselho básico, além de olhar esses recursos que você falou, assim? Tenho. Uma palavrinha resume: paciência. Principalmente para quem está perdendo a visão, né? E foi ingressar nesse mundo da tecnologia, tenha paciência. A gente sabe que é um processo de aprendizado, é uma curva de aprendizado.
Às vezes você vai ter que reaprender tudo que você já tinha, tanto a maneira de usar um telefone, por exemplo, ou a maneira de usar um computador, mas é possível. Só um pouquinho de paciência dá certo, é bem tranquilo. E assim, nós estamos aqui para isso. Hoje nós temos vídeos no YouTube também, para quem tiver dúvidas. Então é bem mais tranquilo. A paciência, tendo ela, o restante é muito mais tranquilo. O restante é só estudar mesmo, buscar conhecimento e explorar. Não tem que ter medo de usar o seu telefone, de testar tecnologia, de testar recursos, ver aquele que se adapta melhor para você. Ah, eu não gosto do Be My Eyes, eu prefiro tirar foto e mandar no chat GPT. Beleza. Então, assim, tecnologia assistiva também é isso. Ela não é uma receita de bolo pronta. Ela precisa ser adaptativa. Ela precisa ver as suas necessidades e atender com base naquilo que você acha melhor, com base naquilo que você precisa. Perfeito. E o Everton, que mensagem você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa? Bom, persistência é o primeiro ponto. A gente sabe que às vezes bate ali aquele desânimo, às vezes bate aquela vontade de falar, cara, não vou mexer com esse negócio, não, deixa isso quieto, tá complicado demais. Mas não, eu acho que esse não é um bom caminho. Existem pessoas que pode acreditar, e estão em situações piores que a tua. Hoje tem gente que pode comprar um telefone, pode comprar um computador, enfim, e se acomoda. Então, não se acomodar. Quando você se acomoda, automaticamente você se priva de muita coisa boa que a vida pode proporcionar, que a vida disponibilizou e às vezes até está te entregando de bandeja. Então, não parar, essa é a grande verdade. Às vezes bate o desânimo, sim, e pode acontecer com qualquer um, nós somos seres humanos, mas não deixar que esse desânimo faça com que você fique uma pessoa ociosa permanentemente. Infelizmente, hoje eu conheço algumas pessoas com deficiência visual que são assim. Elas dormem, acordam, come, dorme, acorda, enfim, fica nesse ciclo, né? E isso não é interessante, além de não ser saudável também. Muito embora eu não sou a pessoa atleta, eu sou mais pro sedentário, mas pelo menos botar o cérebro para trabalhar, vai visitar, vai curtir, digamos assim, né? Quem gosta de sair, quem não gosta também tenta reunir um grupo de amigos, curte na sua casa, mas ficar parado, ocioso, exceto se for no final de semana por vontade própria aí, por pouco tempo, beleza. Mas é o movimento que resume tudo isso, é o movimento que te traz possibilidades novas. Eu só conheci a Cecília do Bengala Verde por causa do movimento. Com certeza, sem sombra de dúvida. Senão a gente não. Aliás, senão a distância nem teria deixado a gente se conhecer, né? Não é? Pois Não é isso saberia da sua mesmo. existência. Total. Mas foi ótimo ter te conhecido. Eu vou recapitular aqui as coisas que você trouxe. Eu acho que é muito importante o pessoal aí de casa entender que a tecnologia assistiva é a tecnologia para ajudar as pessoas com deficiência, que ela é acessível, que ela é gratuita na maioria das vezes, que nós podemos aprender, que existem cursos para isso, que o Bengala Verde está lançando um curso para ensinar vocês, que existe sim possibilidade. Vocês precisam acreditar, né, que você vai ter mais independência a partir do momento que você aprender as tecnologias. As tecnologias realmente deixam com que a gente possa fazer sozinho. Isso é muito incrível, isso diminui o peso da deficiência visual. É uma experiência única ter aprender essas tecnologias e elas estão cada vez mais preparadas para a gente, cada vez tem mais opção de coisa, então é incrível, assim, é um mundo que você se apaixona. O pessoal saber que vocês não estão sozinhos, né? Que tem mais gente aqui que também passa por essas dificuldades, mas que tem como a gente divulgar e tentar fazer com que as pessoas conheçam o papel da tecnologia. E acho que a última coisa que você falou, né, que eu acho muito importante, que é o movimento, você não ficar trancado em casa só porque você, só não, né? Você não ficar trancado em casa porque você tem uma deficiência visual,
você tentar procurar pessoas que têm para descobrir como elas vivem, como elas fazem, como elas se adaptaram. Isso ajuda muito, né? Falar a mesma língua que uma outra pessoa faz a gente se aproximar, a gente trocar figurinha. Às vezes a gente aprende alguma coisa que a pessoa já passou e sabe como resolver. E por último, a paciência, né? Realmente, quando a gente já tinha visão e usava a tecnologia de uma forma, a gente às vezes fica impaciente com a gente mesmo porque a gente vai ter que reaprender do zero. Mas às vezes esse seu processo de reaprender vai te ensinar muitas outras coisas que você não imagina. E às vezes esse processo de reaprender vai te fazer ser muito mais rápido e ativo do que você era antes. Porque as pessoas associam a deficiência visual a ser mais lento e não necessariamente. Eu leio muito mais rápido do que as pessoas que leem com os olhos. Eu tenho certeza que o Everton também, né? E também Total. escrevo muito mais rápido que as pessoas leem com os olhos. Eu entrego muito mais rápido que as pessoas que enxergam na maioria das vezes. Então, deficiência visual não está necessariamente atrelada a uma lentidão, né? Essas são um mito, essas coisas não existem, mas a gente precisa de muita paciência e calma para entender que a gente vai fazer de formas diferentes e que nem sempre vai estar adaptado, mas que o mundo busca ser cada vez mais inclusivo. Queria, o Everton, agradecer muito a sua presença aqui, dizer que eu sou sua fã, eu gosto muito do trabalho que você faz. Você ainda é muito jovem, eu espero que você tenha um longo caminho pela frente, brilhante, que você ensine muita gente, conquiste muitas pessoas com esse seu jeito dócil, que você consiga estudar cada vez mais, que você crie muitas tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual. Se depender de mim, você vai fazer isso. E queria que você deixasse aí uma palavra final para o pessoal, passar seus Instagrams, contatos, para quem quiser falar com você, contratar curso ou palestra, ou o que for, né? Conhecer o seu trabalho. Se você puder falar aí para a gente. Perfeito. Cecília, eu que agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de estar participando, né, do podcast, de mais um episódio. Espero que muitos outros possam vir. E eu, claro, conto com vocês nessa caminhada, né? Igual você falou, que eu possa desenvolver mais tecnologias, enfim. Eu conto com todos vocês nessa etapa também, seja para testar, para dar ideias, ou para programar comigo, enfim. Conto com todo mundo, tá bom? E super agradeço também ao pessoal que está aí na nossa audiência agora, que está nos assistindo ou que está apenas nos ouvindo também, não tem problema. Vou tomar a liberdade de pedir para vocês deixarem o like aí no episódio, compartilhar nas redes sociais, aquele pacote youtubístico total, né? Enfim, deixar aí os comentários também, beleza? E as minhas redes sociais, nós temos as seguintes, nós temos o Instagram, que é o Everton Ricardo. Esse o Everton é com W-E-V. O meu telefone também para contato, para quem quiser mandar WhatsApp, enfim, é o DDD 69 992 33 16 81. Para quem memoriza, eu vou repetir. 69 992 33 16 81. Beleza? Podem mandar mensagem lá. Fiquem à vontade, pessoal. Muito obrigado e tamo junto. Muito obrigada, Everton. Vou colocar na descrição aí para o pessoal ter acesso. Foi um prazer, como sempre, falar com você. E eu vou ter que fazer aula um dia para aprender a mexer, digitar com o dedinho, viu, gente? Porque a Cecília tá no mundo da deficiência há muito tempo, mas ela ainda tem algumas coisas a serem resolvidas. Obrigada, Roche Brasil, pelo patrocínio. Obrigada, Bengala Verde, pela oportunidade de estar aqui. E curtam, comentem, compartilhem e sigam a gente. Obrigadão, pessoal.